O imperador Kushum pergunta se a consorte Liu poderia conduzir a fantasma para o paraíso, mas ela o questiona do porquê se importava com aquela fantasma, e ele respondeu que apenas sentia muita pena dela. No dia seguinte, a consorte Liu se vestiu como uma dama da corte, pensando que no fim, acabou aceitando o pedido do imperador e saiu de seu palácio para fazer uma investigação. Enquanto andava sem rumo, a consorte Liu acabou encontrando uma bibliotecária tentando coagir uma serva a fazer alguns trabalhos de costura e, sem pensar duas vezes, se aproximou para repreender aquela ação. A consorte Liu fala para a serva que ela não tinha obrigação nenhuma de fazer aquele trabalho e expulsa a bibliotecária, dizendo que ela deveria cuidar de si mesma. A serva agradece pela ajuda, dizendo que a bibliotecária sempre aparecia pedindo para que fizesse alguns trabalhos, mas não tinha coragem de negar, e a consorte Liu pergunta se ela saía da biblioteca apenas para pedir favores. A serva responde que não, explicando que a bibliotecária costumava trocar cartas com alguns eunucos naquele lugar, e pede que ela não contasse a ninguém que contou aquilo. De repente, a serva começa a encarar a consorte Liu e pergunta em qual palácio ela trabalhava, dizendo que nunca a viu antes, e ela responde que era do palácio Yeming. A serva fica surpresa por ela servir a consorte Corvo, pois o boato era de que ninguém trabalhava naquele palácio, e pergunta se a consorte realmente tinha mais de 100 anos, mas Liu respondeu que ela só tinha 16. Sem saber que a consorte Corvo estava bem em sua frente, a serva começou a falar sobre os vários boatos que rondavam aquela mulher misteriosa, e a consorte Liu fica pensando que aquela serva era uma tagarela. A serva percebeu o silêncio da dama da corte e perguntou se por acaso ela não podia comentar sobre a sua senhora, e vendo a oportunidade de evitar conversas comprometedoras, acenou com a cabeça confirmando. A serva se apresenta como Jiu Jiu, e quando a consorte também se apresentou, a serva Jiu Jiu comentou que ela falava de uma forma muito antiquada, dizendo que nem as consortes falavam daquela maneira. Jiu Jiu se dirige para voltar ao trabalho, agradecendo a Liu por sua ajuda anteriormente, mas a consorte Liu a seguiu até o seu local de trabalho, dizendo que iria ajudá-la. A consorte Liu pergunta se Jiu Jiu conhecia o antigo imperador, mas ela responde que sabia apenas de alguns rumores, pois havia chegado ao palácio interno quando o atual imperador reivindicou o trono imperial. A consorte Liu pede para ela explicar melhor essa história, e Jiu Jiu conta que o atual imperador havia sido deserdado quando jovem pela imperatriz viúva, passando seus dias confinado em um pequeno palácio. Por isso, o imperador Kushum teve que tomar o trono à força, e fala que agora era a imperatriz viúva que estava presa, pois segundo um rumor, ela causou a morte de sua mãe. Jiu Jiu fala que a mãe do imperador Kushum era extremamente bela e que ele herdou toda a sua beleza, mas a consorte Liu comenta que aquele homem era bem sem graça.